31 de dezembro de 2024 será uma data que jamais poderei apagar da minha memória. Eu me chamo Célia Almeida, tenho 71 anos, e naquela noite, o meu próprio filho despedaçou meu coração com palavras que ainda hoje queimam por dentro. Se você está vendo isto, por favor, se inscreva e me diga de onde você é, porque eu preciso que você saiba que o que eu vivi pode acontecer com qualquer mãe que deu tudo pelos seus filhos. Naquela noite, enquanto todos celebravam e eu havia preparado a mais linda ceia de Ano Novo, aproximei-me de Rafael com um sorriso tímido e fiz uma pergunta que agora me envergonho de ter feito. E onde está o meu presente? Rafael riu com uma crueldade que eu nunca tinha visto em seus olhos e proferiu as palavras que me assombram todas as noites. Papai Noel não traz presentes para pessoas ingratas. Eu apenas assenti. Engoli minhas lágrimas e fui para o meu quarto. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. 3 horas mais tarde, Rafael me ligou desesperado, chorando como um menino, implorando: "Mãe, precisamos de 2 milhões de reais para salvar a casa." E foi aí que algo se quebrou dentro de mim para sempre. Eu respondi com a mesma frieza que ele havia me mostrado: "Peça para o Papai Noel." Mas para que você entenda como cheguei a esse momento de ruptura total, eu preciso te contar a minha história desde o começo. Eu preciso falar sobre Paulo, meu querido esposo, que morreu quando Rafael tinha apenas 12 anos. Paulo era eletricista, trabalhava dia e noite para nos dar uma vida digna. Lembro-me de suas mãos calejadas acariciando meu rosto depois de longas jornadas de trabalho. "Célia", ele me dizia, "este menino será o nosso orgulho." Quão enganado estava o meu pobre Paulo. Quando ele morreu naquele terrível acidente na obra, eu fiquei sozinha com um menino que, da noite para o dia, se tornou o meu único motivo para viver. Vendi tudo que tínhamos de valor. Trabalhei limpando casas, passando roupa, vendendo marmitas na esquina. Minhas mãos ficaram ásperas. Minhas costas se curvaram de tanto carregar peso. Mas cada sacrifício valia a pena se Rafael pudesse ter uma vida melhor. Paguei os melhores colégios particulares que pude custear. Comprei roupas de marca para ele enquanto eu usava a mesma saia gasta por anos. Quando eu sentia fome, dava-lhe minha comida e dizia que já tinha comido. Rafael cresceu e se tornou um homem bonito, inteligente, bem-sucedido nos negócios. Eu me sentia tão orgulhosa quando as pessoas me diziam: "Que filho maravilhoso você tem, Célia." Então, Thaís apareceu em sua vida, uma mulher linda, elegante, com vestidos que custavam mais do que o meu salário de 6 meses. Desde o primeiro dia que a conheci, eu soube que aquela mulher não me queria por perto do seu homem. Thaís tinha um jeito muito sutil de me fazer sentir pequena. "Célia, você não acha que já está na hora de Rafael e eu termos a nossa intimidade?" Ela me dizia com um sorriso falso, enquanto acariciava o braço do meu filho. E Rafael, o meu Rafael, que antes me defendia de tudo e de todos, começou a mudar. Começou a me ver como Thaís me via, como um estorvo. As jantares em família se tornaram tensos. Eu cozinhava por horas seus pratos favoritos e ele mal os provava. "Mãe, Thaís prefere comida mais sofisticada", ele dizia sem me olhar nos olhos. Aos poucos, fui me tornando uma estranha na minha própria casa, a casa que Paulo e eu compramos com tanto esforço no bairro da Muca, onde criamos nosso filho com amor infinito. Thaís redecorava tudo constantemente. "Esta casa precisa de um toque mais moderno, não acha, Rafael?" E cada mudança apagava um pouco mais as lembranças de Paulo, as lembranças da nossa família feliz. Eu me refugiei no meu quartinho, o único espaço que Thaís ainda não tinha tocado. Ali eu guardava as fotos de Paulo, as cartas que ele me escrevia quando éramos namorados, os desenhos que Rafael fazia quando era pequeno e me dizia que eu era a mãe mais bonita do mundo. Mas naquela noite de 31 de dezembro, tudo mudou para sempre. Aquela noite de Ano Novo começou como todas as datas especiais nos últimos anos. Eu trabalhando sozinha na cozinha, enquanto Rafael e Thaís se arrumavam para a má festa. Desde as 6 da manhã, eu estava preparando tudo. O peru recheado que Rafael amava desde pequeno, o purê de batatas com manteiga que Paulo dizia ser o melhor do mundo, e aquele bolo de chocolate que eu havia aperfeiçoado por 30 anos. Minhas articulações doíam terrivelmente.
Aos 71 anos, ficar em pé por tantas horas havia se tornado uma tortura, mas eu queria que aquela noite fosse perfeita. Queria recuperar, nem que fosse por algumas horas, o meu filho, o Rafael, que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do universo. Thaís desceu as escadas usando um vestido dourado que brilhava como o sol. Ela parecia radiante, perfeita, como uma rainha descendo para cumprimentar seus súditos. Olhou-me de cima a baixo, reparando no meu vestido amarelo velho, o único decente que me restava. Célia, você não tem algo mais apropriado para a ocasião? Ela perguntou com aquele sorriso condescendente que eu já conhecia tão bem. Rafael apareceu atrás dela, impecável em seu terno preto. Nem sequer me cumprimentou. Ele se dirigiu diretamente a Thaís e sussurrou algo em seu ouvido que a fez rir. Mãe, ele me disse sem me olhar. Thaís e eu ficaremos na sala principal com nossos convidados. Você pode ficar na cozinha se quiser. Meus convidados, como se eu fosse a empregada doméstica na minha própria casa. Durante toda a noite, eu os ouvi rir, brindar, celebrar. Fiquei na cozinha, servindo a comida que havia preparado com tanto amor, recolhendo os pratos sujos, limpando cada bagunça que faziam. Quando deu meia-noite, quando todos se abraçaram e desejaram feliz ano novo, eu estava sozinha, lavando taças na pia. Lágrimas caíam na água ensaboada enquanto eu ouvia suas vozes alegres à distância. Foi então que decidi me aproximar. Era meu filho, era a minha casa, era o meu direito estar ali com eles naquele momento especial. Quando entrei na sala, as conversas pararam. Thaís olhou para mim como se um fantasma inoportuno tivesse aparecido. Os convidados, pessoas que eu não conhecia, me observaram com curiosidade. Rafael, eu disse com a voz trêmula, e onde está o meu presente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael trocou um olhar com Thaís, antes de soltar aquela risada cruel que ainda me dá pesadelos. Papai Noel não traz presentes para pessoas ingratas. Ele me disse, enquanto todos os seus amigos riam também. Thaís acrescentou como um punhal final. Célia, acho que já está muito tarde para você. Você não deveria estar dormindo. Fui para o meu quarto, sentindo-me como uma criança repreendida. Sentei-me na minha cama pequena, abraçando a foto de Paulo, e chorei como não chorava desde o dia de seu funeral. Paulo! Sussurrei para a fotografia. O nosso filho está perdido. Eu não sei onde foi parar o menino que tanto amávamos, mas às 3 da madrugada meu telefone tocou. Era Rafael, e sua voz já não tinha nada daquela arrogância de horas antes. Ele estava chorando, quase gritando de desespero. Mãe, por favor, me ajude. Precisamos de 2 milhões de reais urgentemente, ou perderemos tudo. Pela primeira vez em anos, meu filho precisava de mim, mas algo havia mudado dentro de mim naquela noite. Algo havia se quebrado para sempre. Peça para o Papai Noel. Eu respondi e desliguei o telefone. Os dias seguintes foram um pesadelo. Rafael chegava em casa cada vez mais desesperado, mais agressivo. Thaís já não usava vestidos elegantes. Andava de pijama, com olheiras profundas, gritando com Rafael que ele precisava conseguir o dinheiro de qualquer jeito. É a sua mãe, Thaís gritava. Ela deve ter algo guardado. Todas as velhas guardam dinheiro debaixo do colchão. Rafael começou a revirar minhas coisas, procurando dinheiro que eu não tinha. Abriu cada gaveta, cada armário, desesperado para encontrar uma fortuna que só existia na sua imaginação. Mãe, eu sei que o pai te deixou alguma coisa, ele me dizia com os olhos injetados de sangue. Ele sempre falava que tinha planos, que nos deixaria bem seguros. Mas eu não sabia de nada. Paulo havia morrido tão repentinamente que nunca tivemos tempo de falar sobre heranças ou seguros de vida. Só me restaram dívidas e a responsabilidade de criar Rafael sozinha. Uma noite, enquanto Thaís e Rafael discutiam na sala, eu ouvi claramente do que se tratava todo aquele desastre. Eu disse que era um investimento seguro, gritava Rafael. O Luiz me garantiu que em 6 meses teríamos o triplo do dinheiro. Thaís respondia histérica. Você é um idiota. Você deu 2 milhões de reais a um golpista e agora os agiotas querem o dinheiro ou vão tomar a casa. Aí eu entendi tudo. Meu filho tinha sido vítima de um golpe da pirâmide. Ele havia hipotecado a nossa casa, a casa que Paulo comprou com o suor do rosto, para investir numa falsa promessa de riqueza fácil.
E agora eles esperavam que eu, uma idosa de 71 anos que vivia com uma pensão miserável, os salvasse. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias após o ano novo, Rafael e Thaís desceram as escadas com malas nas mãos. Mãe, disse Rafael sem conseguir me olhar nos olhos. Thaís e eu vamos ficar uns dias na casa da irmã dela. E eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. E eu? A senhora já é adulta, mãe. É hora de ser independente. Thaís sorriu com malícia por trás. Célia, já está na hora de você parar de ser um peso para o Rafael. Ele tem a própria vida para viver. E eles foram embora. Me deixaram sozinha naquela casa fria, sem dinheiro, sem ninguém. Meu próprio filho havia me abandonado no meu momento de maior vulnerabilidade. Naquela noite, sentada na cozinha, onde eu havia preparado milhares de refeições para Rafael, onde eu havia curado seus ferimentos de criança, onde eu havia chorado a morte de Paulo, eu percebi que minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. Mas o que eu não sabia era que essa aparente tragédia seria o começo da maior revelação da minha vida. Os dias que se seguiram à partida de Rafael e Thaís foram os mais sombrios da minha vida. Fiquei completamente sozinha naquela casa enorme que de repente parecia um mausoléu cheio de lembranças dolorosas. A geladeira estava quase vazia. Rafael tinha levado tudo o que pôde antes de ir, deixando-me apenas com alguns restos de comida e a humilhação de saber que meu próprio filho me considerava um estorvo. Durante as primeiras noites, eu não consegui dormir. Cada barulho me assustava, cada sombra me lembrava o quão vulnerável eu estava. Aos 71 anos, depois de uma vida dedicada completamente à minha família, eu me encontrava absolutamente sozinha. Tentei ligar para Rafael várias vezes, mas o telefone dele estava sempre ocupado ou ele simplesmente não atendia. Quando finalmente consegui contatá-lo, a voz dele era fria como gelo. Mãe, eu já disse que Thaís e eu precisamos do nosso espaço. A senhora tem que aprender a se virar sozinha. Mas Rafael, eu supliquei, eu sou a sua mãe, não tenho para onde ir. Procure um asilo ou algo assim. Eu não posso ficar carregando a senhora a vida toda. Essas palavras me doeram mais do que qualquer agressão física que eu poderia ter recebido. O menino que eu tinha cuidado quando estava com febre, a quem eu tinha consolado depois de cada pesadelo, a quem eu havia defendido de todos os problemas do mundo, agora me tratava como lixo. Uma semana depois que eles partiram, um homem apareceu à minha porta. Era alto, vestia um terno cinza e carregava uma pasta cheia de documentos. Senhora Célia Almeida? Ele perguntou com voz profissional. Sim, sou eu. Eu sou o Sr. Garcia, eu represento os credores do seu filho Rafael. Venho notificá-la de que esta propriedade será penhorada em 30 dias se a dívida de R$ 2 milhões não for quitada. O mundo desabou sobre mim. Eu não apenas havia perdido meu filho, mas também perderia a casa onde construí toda a minha vida com Paulo. Mas senhor, eu disse com a voz embargada, esta é a minha casa. Eu não assinei documento nenhum. Sinto muito, senhora. Seu filho hipotecou a propriedade usando documentos que o acreditam como único proprietário. A senhora tem 30 dias para desocupar. Quando o homem se foi, eu desabei no chão da sala. Chorei até não ter mais lágrimas. Paulo, meu querido Paulo, havia trabalhado tanto para comprar esta casa e agora Rafael a havia perdido numa aposta estúpida. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Com as poucas economias que me restavam, procurei um quartinho numa pensão do bairro mais humilde da cidade. O lugar era deprimente, as paredes estavam manchadas de umidade, o banheiro era compartilhado com outros inquilinos e o colchão era tão velho que minhas costas doíam toda manhã. Mas era a única coisa que eu podia pagar. A dona da pensão era uma mulher grande chamada Dona Jurema, que me olhava com desprezo toda vez que eu cruzava os corredores. Espero que pague em dia, ela me dizia, porque aqui eu não dou caridade a ninguém. Minha rotina se tornou mecânica e triste. Eu me levantava, tomava um café da manhã com pão e chá, saía para procurar trabalho que ninguém queria dar a uma mulher de 71 anos. Eu voltava no final da tarde, exausta e sem esperança. As noites eram o pior. Deitada naquela cama desconfortável,
Ouvindo os gritos dos outros inquilinos através das paredes finas, eu me perguntava como havia chegado àquele ponto da minha vida. Uma tarde, enquanto caminhava pelo centro, procurando qualquer trabalho que pudesse fazer, eu vi Rafael e Thaís saindo de um restaurante de luxo. Ela usava um vestido novo e violeta, e ele parecia relaxado, feliz, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Escondi-me atrás de um poste para que não me vissem. Observei-os rir, se beijar, agindo como um casal perfeito, enquanto eu lutava todos os dias para conseguir dinheiro para um pedaço de pão. Thaís carregava uma bolsa de couro que custava mais do que o meu aluguel de 3 meses. Rafael tinha um relógio novo no pulso que brilhava ao sol. Claramente, eles haviam encontrado dinheiro em algum lugar, mas não era para salvar a casa da família, nem para ajudar a mãe. Naquela noite, liguei para Rafael mais uma vez. Eu precisava saber se ele pelo menos lembrava que eu existia. "O que você quer, mãe?" Ele respondeu com aborrecimento. "Rafael, sou a sua mãe. Eu estou vivendo numa pensão horrível. Não tenho trabalho, mal tenho o que comer. Por favor, me ajude." "Mãe, eu já disse que a senhora tem que ser independente. Thaís e eu temos as nossas próprias despesas. Mas eu vi vocês hoje no restaurante. Vocês têm dinheiro para gastar com luxos, mas não para ajudar a sua mãe? Isso não é problema seu," ele gritou. "Pare de me espionar e encontre uma maneira de resolver sua vida." E desligou. Fiquei ali, sentada no meu quarto miserável, segurando o telefone e sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Meu próprio filho preferia gastar dinheiro com caprichos para a esposa do que ajudar a mulher que lhe deu a vida. 2 semanas depois, minha situação piorou ainda mais. Dona Jurema aumentou o aluguel sem aviso prévio. "Os preços subiram," ela me disse com indiferença. "Ou paga ou vai embora." Eu não tinha de onde tirar o dinheiro extra. Havia gastado minhas últimas economias em remédios para artrite que me deixava de cama alguns dias. Uma noite, enquanto organizava meus poucos pertences, pensando que teria que procurar um lugar ainda mais barato, encontrei uma caixa velha que havia trazido da casa. Era uma caixa de sapatos onde eu guardava cartas e documentos importantes. Comecei a revirar os papéis nostalgicamente, cartas de amor de Paulo, certidões de nascimento, contas antigas da casa, mas, no fundo da caixa, envolto num plástico amarelado, encontrei um envelope que nunca havia visto antes. O envelope tinha meu nome escrito com a letra de Paulo. Meu coração começou a bater mais forte. Abri com as mãos trêmulas e encontrei uma carta que mudaria tudo. "Minha querida Célia", dizia a carta, "se você está lendo isto, significa que eu não estou mais com você. Eu sei que você sempre se preocupou porque não tínhamos muito dinheiro guardado, mas eu quero que saiba que nós temos, sim, durante anos, eu estive investindo em segredo para garantir o seu futuro e o de Rafael. Você pode procurar a Caixa Econômica Federal, conta número 847.629, dígito 0. Há R$200.000 que eu estive economizando. Mas não é só isso. Eu também comprei ações da companhia elétrica, onde trabalhei. E, segundo meus cálculos, agora elas devem valer muito mais." A carta terminava com instruções específicas sobre como acessar o dinheiro e o endereço de um advogado chamado Francisco Medeiros, que tinha todos os documentos legais. Fiquei paralisada por vários minutos. Eu não conseguia processar que Paulo havia guardado esse segredo por tanto tempo. Eu não conseguia acreditar que depois de todos esses meses de sofrimento, de humilhação, de me sentir abandonada, havia uma saída. Mas, mais do que o dinheiro, o que me emocionou foi perceber que Paulo sempre havia pensado em mim. Ele sempre quis me proteger, mesmo depois de sua morte. Com as mãos trêmulas, guardei a carta na minha bolsa. No dia seguinte, eu iria procurar aquele advogado, Francisco Medeiros. Minha vida estava prestes a mudar completamente, mas Rafael ainda não tinha ideia do que estava por vir. Naquela noite, consegui dormir pela primeira vez em semanas. Sonhei com Paulo e, no meu sonho, ele me abraçava e dizia: "Você não precisa mais sofrer, meu amor. É hora de ser respeitada como você merece." O que eu não sabia era que a revelação de Paulo seria apenas o começo de uma cadeia de descobertas que acabariam por destruir Rafael e Thaís para sempre. Às 8 da manhã do dia seguinte, eu já estava em frente ao edifício onde trabalhava o advogado Francisco Medeiros. Eu tinha passado a noite inteira acordada, relendo a carta de Paulo repetidamente,
certificando-me de que não estava sonhando. O edifício era imponente, com janelas de vidro que refletiam o sol da manhã. Minhas mãos suavam enquanto eu segurava a carta amassada. Depois de tantos meses de humilhação, custava-me a crer que poderia haver uma saída para o meu pesadelo. A recepcionista, uma mulher jovem com cabelo cacheado, olhou para mim com curiosidade quando expliquei que precisava ver o Sr. Medeiros sobre um assunto relacionado a Paulo Almeida. Um momento, por favor, ela me disse enquanto discava um número. Sr. Medeiros, há uma senhora aqui que diz ter uma carta de Paulo Almeida. Ouvi uma voz surpresa do outro lado da linha. A recepcionista olhou para mim com olhos arregalados. Ele disse que pode recebê-la imediatamente. Sala 205, segundo andar. Francisco Medeiros era um homem de uns 50 anos, grisalho, com óculos que lhe davam um ar distinto. Quando entrei em seu escritório, ele se levantou imediatamente de sua mesa. Você é Célia, a esposa do Paulo? Ele me perguntou com um sorriso caloroso. Sim, senhor. Encontrei esta carta entre as coisas dele, eu disse, entregando-lhe o envelope. Francisco leu a carta cuidadosamente e depois me olhou com uma mistura de alívio e preocupação. Senhora Célia, eu estive esperando que você aparecesse por quase 15 anos. Seu esposo me deixou instruções muito específicas de que eu só poderia entregar esta informação a você pessoalmente. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, sentindo minhas pernas tremerem. Paulo era um homem muito previdente, continuou Francisco. Ele não apenas economizou dinheiro, mas fez investimentos muito inteligentes. As ações da companhia elétrica se desdobraram várias vezes e seu valor se multiplicou exponencialmente. Francisco abriu uma pasta grossa com o nome de Paulo na capa. Senhora Célia, a senhora não é dona apenas dos 200 mil reais. Entre as contas de poupança, os investimentos em ações e os títulos do Tesouro Nacional que Paulo comprou, seu patrimônio atual é de aproximadamente 3 milhões de reais. Eu senti o mundo parar. 3 milhões de reais, enquanto eu estava vivendo naquela pensão horrível, comendo pão seco e implorando ajuda ao meu filho, eu tinha uma fortuna me esperando. Mas não é só isso, continuou Francisco. Paulo também quitou completamente a casa onde vocês moravam. Eu tenho aqui as escrituras originais que comprovam que a propriedade está no seu nome, e não no nome do seu filho. Mas Rafael hipotecou a casa, eu disse, confusa. Francisco franziu a testa. Isso é impossível, senhora. Somente o proprietário legal pode hipotecar uma propriedade. Se seu filho fez isso, ele cometeu uma fraude muito séria. Naquele momento, eu entendi a magnitude do que havia acontecido. Rafael não apenas me havia abandonado e humilhado, mas tinha falsificado documentos para roubar a minha casa. Precisamos agir rapidamente, me disse Francisco. Vamos ao banco imediatamente para ativar suas contas e depois apresentaremos uma denúncia por fraude contra seu filho. Eu não sei se quero denunciar Rafael, eu disse, hesitando. Afinal, ele é o meu filho. Francisco me olhou com seriedade. Senhora Célia, seu filho a deixou vivendo na miséria enquanto tinha acesso a um dinheiro que não era dele. Ele usou documentos falsos para hipotecar a sua casa. Isto não é apenas uma traição familiar, é um crime grave. Saímos do escritório e nos dirigimos ao banco. No caminho, Francisco me explicava todos os detalhes legais, mas eu mal conseguia me concentrar. Minha mente estava cheia de imagens de Rafael e Thaís gastando dinheiro em restaurantes caros, enquanto eu lutava para pagar um quarto miserável. No banco, depois de verificar minha identidade com vários documentos, a gerente me mostrou os extratos que eu não via há 15 anos. Era real. Tudo era completamente real. O que a senhora deseja fazer com o dinheiro? Perguntou a gerente. Por enquanto, deixe como está, eu respondi. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Quando saímos do banco, Francisco me deu seu cartão pessoal. Senhora Célia, acho que é hora de você recuperar o que é seu. Sua casa, sua dignidade, sua vida. Você está pronta para enfrentar o seu filho? Naquela tarde, retornei ao meu quarto na pensão. Mas tudo havia mudado. Eu não era mais uma idosa abandonada, implorando por compaixão. Eu era uma mulher com recursos, com poder, com a capacidade de mudar minha situação completamente. Mas antes de fazer qualquer movimento, eu precisava de um plano. Rafael e Thaís haviam brincado comigo como se eu fosse uma tola indefesa. Era hora de lhes mostrar que haviam se enganado terrivelmente.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu não liguei para Rafael implorando ajuda. Em vez disso, fiquei acordada, planejando o meu próximo movimento. No dia seguinte, Francisco me ligou com notícias ainda mais chocantes. Senhora Célia, eu estive investigando a situação da sua casa e encontrei algo muito interessante. Os credores aos quais Rafael deve dinheiro não existem. Toda a história da dívida de 2 milhões de reais parece ser uma mentira. O que isso quer dizer? Perguntei confusa. Eu acredito que seu filho e sua nora estão tentando te aplicar um golpe. Provavelmente inventaram toda a história da dívida para que a senhora lhes desse o dinheiro que eles pensavam que você tinha escondido. A traição era ainda pior do que eu haveria imaginado. Rafael não apenas me havia abandonado, mas tinha tentado me roubar usando uma mentira elaborada. Mas por que me deixaram viver naquela pensão se queriam meu dinheiro? Perguntei. Provavelmente pensaram que o sofrimento a deixaria mais disposta a ajudá-los. É uma tática de manipulação psicológica muito comum. Senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Não era apenas dor pela traição do meu filho, mas uma fúria ardente contra as pessoas que haviam calculado friamente o meu sofrimento. Naquela tarde, decidi dar o primeiro passo da minha vingança. Liguei para Rafael, mas desta vez eu não ia suplicar. Oi, Rafael, eu disse com a voz calma. Mãe, como a senhora está? Sua voz soou falsa, como se estivesse representando o papel de filho preocupado. Eu estou bem. Na verdade, estou melhor do que nunca. Que bom ouvir isso. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta sobre a casa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O que a senhora quer saber? Eu queria saber exatamente quais documentos você usou para hipotecá-la. Mãe, por que a senhora está perguntando isso? Eu já expliquei que... Apenas responda à minha pergunta, Rafael. A voz dele ficou nervosa. Eu usei os documentos que o pai me deixou. Interessante, porque eu acabei de descobrir que o pai nunca te deixou documento nenhum da casa. O silêncio que se seguiu me confirmou tudo o que eu precisava saber. Mãe, eu posso explicar. Você não precisa explicar nada, Rafael. Nos vemos em breve. E desliguei o telefone. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir no meu último dia naquela pensão horrível, eu sorri pela primeira vez em meses. Rafael e Thaís não tinham ideia da tempestade que estava por vir. Paulo havia encontrado uma maneira de me proteger, mesmo depois de morto. E agora era minha vez de proteger a memória dele e recuperar tudo o que me haviam tirado. A guerra havia acabado de começar, mas desta vez eu tinha todas as armas. Os dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Junto com Francisco, desenvolvemos uma estratégia que não só me devolveria o que era meu, mas exporia cada mentira que Rafael e Thaís haviam construído. Francisco contratou um investigador particular chamado Luiz Vasconcelos para seguir Rafael e Thaís por uma semana. Os resultados foram ainda mais devastadores do que havíamos imaginado. Senhora Célia, Francisco me disse enquanto revisava o relatório, seu filho e sua nora têm vivido uma vida de luxos extremos. Restaurantes 5 estrelas, hotéis caros, compras em boutiques exclusivas. Eles gastaram mais de 50 mil reais no último mês. Luiz, o investigador, me mostrou fotografias que partiram meu coração. Rafael e Thaís em um spa de luxo, ela usando um vestido prateado que custava mais do que a minha pensão de um ano inteiro. Rafael, com um terno novo, sorrindo enquanto brindava com champanhe. De onde eles tiraram tanto dinheiro? Perguntei. Aí vem o mais interessante, continuou Francisco. Thaís vem de uma família muito rica. O pai dela é dono de várias empresas e ela tem acesso a uma conta com várias centenas de milhares de reais. Então, eles nunca precisaram da minha ajuda? Nunca. Tudo foi uma encenação elaborada para conseguir acesso ao que eles pensavam que a senhora tinha guardado. A crueldade da situação me atingiu como um martelo. Enquanto eu passava a noite sem dormir, preocupada com os problemas financeiros de Rafael, ele estava vivendo como um milionário, usando o dinheiro do sogro. Mas não é só isso, acrescentou Luiz. Eu também descobri que eles têm dito aos amigos que a senhora morreu. O quê? Aparentemente, eles tinham vergonha de explicar por que tinham expulsado uma idosa da própria casa. Então, inventaram que a senhora havia falecido de câncer há 6 meses. A notícia me deixou sem ar. Eles não apenas me haviam abandonado fisicamente, mas tinham me apagado completamente de sua existência.
Para todos os efeitos, Célia já não existia na vida de Rafael. Essa revelação acendeu uma chama de determinação no meu peito que eu não sabia que tinha. Era hora de lhes lembrar que eu estava muito viva. Francisco e eu fomos diretamente para a delegacia. Apresentamos a denúncia formal por fraude imobiliária contra Rafael, com todas as provas de que ele havia falsificado documentos para hipotecar a minha casa. O delegado Marcelo, um homem mais velho, encarregado do caso, revisou todos os nossos documentos com cuidado. Senhora, este é um caso muito claro de fraude documental. Seu filho pode pegar entre 5 e 10 anos de prisão por isso. O que precisamos fazer? Perguntou Francisco. Vamos emitir um mandado de prisão. A senhora sabe onde podemos encontrá-lo? Dei-lhes o endereço do hotel onde Rafael e Thaís estavam hospedados, segundo o relatório do investigador. Depois da denúncia, Francisco me levou a um banco diferente, onde abrimos uma nova conta em meu nome, transferimos R$1 milhão para uso imediato e deixamos o restante em investimentos que me gerariam uma renda mensal pelo resto da minha vida. Senhora Célia, me disse o gerente do banco, com este capital, a senhora poderia viver confortavelmente sem trabalhar nunca mais. Sua renda passiva seria de aproximadamente R$20 mil por mês. R$20 mil por mês, enquanto Rafael havia me deixado sobreviver com menos de R$2 mil. Naquela tarde, decidi dar o próximo passo do meu plano. Aluguei uma suíte no hotel mais exclusivo da cidade, o mesmo onde Rafael e Thaís haviam estado hospedados. Comprei roupas novas, arrumei o cabelo no salão do hotel e, pela primeira vez em meses, me senti como a mulher digna que Paulo havia amado. O vestido que escolhi era cor coral, elegante, mas apropriado para a minha idade. Os sapatos eram confortáveis, mas sofisticados. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher transformada. Eu não era mais a idosa frágil, suplicando por compaixão. Eu era Célia, a viúva de Paulo, a mulher que havia criado um filho com amor infinito e que agora reclamava seu lugar no mundo. Naquela noite, liguei para Rafael do telefone da minha suíte. Mãe, a voz dele soou surpresa. De onde a senhora está ligando? Eu não reconheço este número. Olá, Rafael. Como está a vida no Copacabana Palace? Houve um silêncio longo. Como a senhora sabe que eu estou aqui? Eu sei muitas coisas, meu filho. Por exemplo, eu sei que Thaís gastou R$10 mil em um vestido na semana passada. Eu sei que vocês jantaram no restaurante chique na terça. Eu sei que disseram aos seus amigos que eu havia morrido de câncer. Mãe, eu posso explicar. Você não precisa explicar nada, mas precisa vir me ver amanhã. Eu estou na suíte presidencial do mesmo hotel onde você está hospedado. A suíte presidencial, mãe? Como? Amanhã, às 3 da tarde, e traga a Thaís com você. Mas, mãe, não é um pedido, Rafael, é uma ordem. E desliguei o telefone. No dia seguinte, exatamente às 3, ouvi baterem na porta da minha suíte. Abri e encontrei Rafael e Thaís, parados no corredor, ambos com expressões de confusão total. Rafael usava jeans e uma camisa amassada, muito diferente dos ternos elegantes que ele vinha usando. Thaís usava um vestido laranja simples, sem maquiagem, como se tivessem saído correndo do quarto. Mãe, disse Rafael, entrando lentamente. O que é tudo isso? Como a senhora pode pagar por esta suíte? Sentem-se, eu disse, apontando para o sofá de couro italiano no centro da sala. Thaís olhou ao redor com olhos de espanto. A suíte tinha janelões enormes com vista para a cidade, móveis que custavam mais do que um carro e flores frescas em cada mesa. Rafael, comecei com a voz calma, durante os últimos meses, você me tratou como lixo. Você me expulsou da minha própria casa, me deixou viver numa pensão horrível e disse aos seus amigos que eu havia morrido. Mãe, eu nunca... Silêncio! Gritei com uma autoridade que eu não sabia que tinha. Agora quem vai falar sou eu. Tanto Rafael quanto Thaís encolheram-se no sofá. Eu também sei que você falsificou documentos para hipotecar a minha casa, que inventou uma dívida de R$2 milhões que nunca existiu e que durante todo este tempo você teve acesso ao dinheiro da família de Thaís. Thaís tentou falar, mas eu a calei com um olhar. Mas o que mais me dói, Rafael, é que você me fez acreditar que eu era um peso. Você me fez sentir inútil, esquecida, como se minha vida não tivesse valor. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Rafael. Mãe, sinto muito. Thaís me convenceu de que... Não me ponha a culpa,
gritou Thaís. Foi você quem disse que a sua mãe era dramática e manipuladora. Thaís, cale a boca, Rafael respondeu. Eu os observei brigar entre si e senti uma estranha satisfação. Sua perfeita aliança contra mim estava desmoronando. Chega! Eu disse firmemente. Ambos são igualmente culpados, mas vocês precisam saber de algo importante. Eu me levantei e caminhei em direção à janela, dando-lhes as costas. O pai de vocês, Rafael, era um homem muito mais inteligente do que qualquer um de nós pensava. Durante anos, ele investiu em segredo cada centavo extra que ganhava. Virei-me para encará-los. Eu sou milionária, Rafael. Eu tenho 3 milhões de reais que Paulo me deixou, e a casa sempre foi minha. O rosto de Rafael ficou branco como papel. Thaís abriu a boca, mas nenhum som saiu. Isso significa que cada dia que você me deixou sofrer naquela pensão, cada noite que passei com fome, cada lágrima que derramei implorando sua ajuda, foi completamente desnecessário. Rafael se levantou trêmulo. Mãe, por favor, me perdoe. Nós não sabíamos que... Claro que não sabiam, eu explodi. Porque nunca se deram ao trabalho de perguntar. Porque decidiram que eu não valia nada antes de conhecer a verdade. Thaís finalmente encontrou a voz. Célia? Se tivéssemos sabido que você tinha dinheiro... vocês teriam me tratado melhor. Eu terminei a frase por ela. Exatamente. Essa é a diferença entre vocês e eu. Eu os amei quando pensei que não tinha nada. Vocês só me amam se eu tiver algo a lhes dar. Nesse momento, bateram na porta novamente. Era Francisco, acompanhado por 2 policiais. Senhora Célia, disse Francisco, nós viemos executar um mandado de prisão. Rafael e Thaís se levantaram imediatamente. O pânico evidente em seus rostos. Rafael Almeida, disse um dos oficiais. O senhor está preso por fraude documental e usurpação de bens imóveis. Enquanto colocavam as algemas no meu filho, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor, não deixe que me levem. Por um momento, meu coração de mãe quis ceder, mas depois eu me lembrei de todas as noites que havia chorado naquela pensão horrível, enquanto ele vivia como um rei. Rafael, eu disse com a voz firme, peça para o Papai Noel. Ver Rafael ser preso na minha frente foi um dos momentos mais dolorosos e libertadores da minha vida. Por um lado, meu coração de mãe se partia ao ver meu filho algemado como um criminoso comum. Por outro, senti uma satisfação profunda ao ver que finalmente havia consequências para todo o mal que ele havia me causado. Thaís começou a gritar histericamente quando os oficiais levaram Rafael. Isto é culpa sua, velha! Ela gritou com puro ódio nos olhos. Você arruinou nossas vidas. Não, Thaís. Eu respondi com calma glacial. Vocês arruinaram as suas próprias vidas quando decidiram me trair. Francisco se aproximou de Thaís com um sorriso profissional. Senhora, a senhora também está sob investigação por cumplicidade na fraude. Sugiro que contrate um advogado. Thaís ficou pálida. Sem Rafael ali para protegê-la, de repente ela parecia muito pequena e vulnerável. Mas eu não sabia que os documentos eram falsos. Ela mentiu desesperadamente. As fotografias que temos da senhora celebrando depois de hipotecar a casa sugerem o contrário, replicou Francisco, mostrando-lhe algumas imagens que Luiz havia capturado. Thaís olhou as fotos e sua arrogância desmoronou completamente. Nas imagens, ela era vista brindando com champanhe e rindo, enquanto Rafael assinava os papéis falsos no banco. Célia, por favor! Thaís me suplicou, mudando completamente de atitude. Eu sei que cometemos erros, mas você pode retirar a denúncia. Rafael é seu filho. Rafael deixou de ser meu filho no dia em que me jogou na rua como um cachorro, eu respondi. E você deixou de ser minha nora quando me tratou como se eu fosse sua empregada. Thaís tentou se aproximar de mim, mas Francisco se interpôs. Senhora Thaís, recomendo que se retire antes que também emitamos um mandado de prisão contra a senhora. Thaís me lançou um último olhar cheio de ressentimento antes de sair correndo da suíte. Quando ficamos sozinhos, Francisco e eu sentamos em silêncio por alguns minutos. A suíte, que havia estado cheia de tensão, agora parecia estranhamente tranquila. Como a senhora se sente, Célia? Perguntou Francisco. Vazia, respondi honestamente. Eu sei que fiz o certo, mas ver meu filho preso não é algo que uma mãe possa celebrar.
A senhora não o prendeu, Francisco me lembrou. Ele se prendeu quando decidiu cometer um crime. Naquela noite, sozinha na minha suíte luxuosa, sentei-me junto à janela, observando as luzes da cidade. Pela primeira vez em meses, eu não tinha que me preocupar com dinheiro, com teto, com comida, mas também não tinha família. No dia seguinte, Francisco me ligou com notícias inquietantes. Senhora Célia, há algo mais que a senhora precisa saber. Rafael não agiu sozinho nisso. Nós descobrimos que Thaís tem conexões com uma rede de golpistas que se especializam em roubar propriedades de idosos. O que o senhor quer dizer? Thaís já foi casada antes. O primeiro marido era um homem mais velho que morreu em circunstâncias suspeitas, deixando-lhe toda a fortuna. O segundo marido, também mais velho, foi internado num asilo depois que ela o declarou mentalmente incapaz. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira aterrorizante. O senhor está dizendo que Thaís escolheu Rafael especificamente para me roubar? É muito provável. Os investigadores encontraram evidências de que Thaís havia estado investigando a sua família meses antes de conhecer Rafael. Ela sabia sobre a casa, sabia que a senhora era viúva, sabia que tinha um filho solteiro com acesso aos seus bens. Sentei-me pesadamente numa cadeira. Rafael não tinha sido apenas cruel comigo. Ele havia sido vítima de uma manipulação calculada. Mas isso não o desculpa, eu continuei, pensando em voz alta. Thaís pôde tê-lo influenciado, mas ele tomou as decisões finais. Exatamente. E há mais notícias ruins. Thaís desapareceu ontem à noite. Esvaziou suas contas bancárias e foi embora sem deixar rastros. Ela fugiu? Sim, mas temos ordens de busca em todo o país. Ela não pode se esconder para sempre. Naquela tarde, decidi visitar Rafael na cadeia. Eu precisava vê-lo. Eu precisava entender como ele havia chegado àquele ponto. A cadeia era um lugar deprimente, cheio de sons metálicos e cheiros desagradáveis. Rafael estava em uma cela individual, vestido com um uniforme laranja que o fazia parecer muito mais jovem e vulnerável. Quando me viu, começou a chorar imediatamente. Mãe, obrigado por ter vindo. Eu pensei que a senhora nunca mais ia querer me ver. Eu não sei se quero te ver, Rafael, eu disse honestamente. Mas eu preciso de respostas. Thaís me convenceu de que a senhora tinha dinheiro escondido. Ela dizia que todas as mães idosas guardavam fortunas para emergências e que só precisávamos pressioná-la um pouco para que a senhora compartilhasse. E você acreditou que me abandonar numa pensão horrível era pressionar um pouco? Rafael abaixou a cabeça, envergonhado. Thaís dizia que se a senhora estivesse muito confortável, nunca nos ajudaria, que precisava sentir urgência real para tirar o dinheiro. Rafael, você alguma vez pensou em simplesmente me perguntar se eu precisava de ajuda? Em me tratar como sua mãe, em vez de como sua inimiga? Thaís me convenceu de que a senhora era manipuladora, que fingia ser pobre para me controlar emocionalmente. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto falava. Mãe, ela fez uma lavagem cerebral completa em mim. Ela me fez acreditar que a senhora era o problema na minha vida. E no que você acredita agora? Agora eu sei que sou um idiota, que eu perdi a única pessoa que realmente me amava por causa de uma mulher que só queria me usar. Thaís fugiu, esvaziou as contas e foi embora sem mais. O choque em seu rosto era genuíno. Ela fugiu? Me abandonou? Exatamente como você me abandonou. Rafael agarrou as grades da cela. Mãe, por favor, me perdoe. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas eu juro que vou fazer todo o possível para consertar isso. Como, Rafael? Como você vai consertar os meses que passei chorando naquela pensão? Como você vai consertar a dor de acreditar que meu próprio filho me odiava? Eu não sei, ele admitiu, mas eu vou tentar pelo resto da minha vida. Olhei para o meu filho, o menino que eu havia criado com tanto amor, transformado em um homem destruído por sua própria ganância e estupidez. Rafael, eu vou fazer algo por você. Eu vou pagar pelo melhor advogado que eu puder encontrar. Seus olhos se iluminaram com esperança. Mas eu não faço isso por você, eu continuei. Eu faço pela memória do seu pai, que te amou incondicionalmente. Mãe, e quando você sair daqui, se é que sair, você terá que me provar que o Rafael que eu criei ainda existe em algum lugar. Eu vou provar, eu prometo. Promessas não significam nada agora, Rafael. Apenas os fatos. Quando saí da cadeia, eu me sentia emocionalmente esgotada. Francisco me esperava no estacionamento.
Como a senhora se sente depois de falar com ele? Confusa, eu admiti. Parte de mim quer salvá-lo, e parte de mim acha que ele merece tudo o que está acontecendo. É natural sentir-se assim. É o seu filho, independentemente do que ele tenha feito. Francisco, eu preciso te perguntar uma coisa. O senhor acha que Rafael pode ir para a prisão por muito tempo? Como um bom advogado, e considerando que ele foi vítima de manipulação, provavelmente ele poderá reduzir sua sentença para 2 ou 3 anos. Eu quero que o senhor contrate o melhor advogado criminalista da cidade. Dinheiro não é problema. A senhora tem certeza, Célia? Eu não estou fazendo isso por Rafael, eu expliquei. Eu estou fazendo por mim. Eu preciso saber que fiz tudo o que era possível pelo filho que Paulo e eu criamos com amor. Francisco assentiu com compreensão. Eu entendo perfeitamente. Naquela noite, na minha suíte, liguei para um número que não discava há anos. Era Márcia, minha irmã mais nova que morava em outra cidade. Célia? Meu Deus, onde você esteve? Eu tentei te ligar por meses. É uma longa história, Márcia. Você pode vir me ver? Eu preciso de você. Claro! Saio amanhã mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente sozinha. Rafael havia destruído nossa relação. Thaís havia desaparecido como a covarde que era, mas eu ainda tinha gente que me amava. A verdadeira cura estava apenas começando. Márcia chegou no dia seguinte em um voo da manhã. Eu não a via há quase 2 anos, mas quando a vi sair do táxi em frente ao hotel, corri para abraçá-la como se fosse uma menina. Márcia tinha 58 anos, 13 a menos que eu, mas sempre havia sido a irmã forte da família. Quando Paulo morreu e eu mergulhei na tristeza, foi ela que me ajudou a seguir em frente por Rafael. Célia, o que está acontecendo? Ela me perguntou enquanto subíamos para minha suíte. Sua voz estava terrível no telefone. Eu lhe contei tudo, desde a humilhação do ano novo até a prisão de Rafael. Márcia me escutou em silêncio, mas eu vi sua expressão mudar de confusão para horror e finalmente para fúria absoluta. Aquele maldito menino te fez viver numa pensão. Ela explodiu quando terminei meu relato. Depois de tudo que você sacrificou por ele. Márcia, por favor, não. Eu não vou me acalmar. Rafael se transformou em um monstro e você não precisa mais protegê-lo. Era estranho ouvir outra pessoa validar a minha dor. Por meses, eu havia duvidado de mim mesma, perguntando-me se eu realmente era uma mãe ingrata, como Rafael havia me feito acreditar. Mas há algo mais que eu preciso te contar, eu disse. Algo sobre Paulo que eu nunca soube. Eu lhe mostrei a carta e os documentos bancários. Márcia leu tudo com os olhos cada vez mais arregalados. Paulo sempre foi inteligente com dinheiro, ela disse, por fim, mas eu nunca imaginei que ele tinha conseguido economizar tanto. Eu me sinto culpada por não ter sabido, como se eu tivesse falhado como esposa. Célia, Paulo te protegeu. Ele sabia que se algo acontecesse, você precisaria estar segura financeiramente. Ele fez o certo mantendo isso em segredo. Naquela tarde, Márcia e eu fomos às compras. Não apenas roupas, mas tudo que eu precisava para começar minha nova vida. Móveis para um novo apartamento, arte para as paredes, livros para preencher meus dias. Célia, Márcia me disse enquanto eu experimentava um vestido roxo em uma boutique elegante. Eu quero que você saiba de uma coisa. Eu nunca gostei de Thaís. Por que você nunca me disse? Porque você estava feliz que Rafael tinha encontrado alguém, mas aquela mulher tinha algo falso desde o primeiro dia. O jeito que ela falava com você, como se fosse sua empregada, me deixava doente. Rafael a defendia sempre. Rafael estava cego. Thaís é linda e manipuladora, uma combinação perigosa para um homem inseguro. Francisco nos encontrou no hotel naquela noite com notícias importantes. Senhoras, eu tenho informações sobre Thaís. Ela foi encontrada em Lisboa, tentando embarcar em um voo para Portugal. Ela foi presa? Perguntou Márcia. Sim, mas há mais. Quando a revistaram, encontraram documentos falsos de outras 3 vítimas idosas. Thaís tem feito isso há anos. Sentei-me pesadamente no sofá. Quantos idosos como eu sofreram por causa dessa mulher? Pelo menos 5 casos confirmados nos últimos 10 anos. Todos homens mais velhos, com propriedades valiosas. Todos manipulados até perderem tudo. E o que acontece com Rafael agora? A história dele é mais crível agora que sabemos que Thaís é uma golpista profissional.
O promotor está disposto a considerar que Rafael foi vítima de manipulação psicológica. Márcia segurou minha mão. Isso não desculpa o que ele te fez, mas pelo menos explica por que ele mudou tão drasticamente. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael da cadeia. Mãe, meu advogado acabou de vir. Ele me disse que Thaís foi presa em Lisboa. Sim, eu soube. Ele também me disse que ela já havia feito isso antes, com outros homens. A voz de Rafael se quebrou completamente. Mãe, eu fui tão estúpido, tão incrivelmente estúpido. Sim, Rafael, você foi. Thaís me mostrou fotos de contas bancárias. Ela me disse que havia investigado nossas finanças familiares e que a senhora tinha dinheiro escondido. Ela me convenceu de que a senhora era avarenta, de que estava me negando uma herança que me pertencia. E você nunca pensou em me perguntar diretamente? Thaís dizia que se eu perguntasse, a senhora negaria tudo e esconderia o dinheiro ainda melhor, que a única maneira de acessá-lo era pressionando-a emocionalmente. Era fascinante e aterrorizante ouvir como Thaís havia construído uma narrativa completa para justificar o abuso. Rafael, eu preciso que você entenda algo. Durante aqueles meses, quando eu vivia naquela pensão horrível, quando eu comia pão seco porque não tinha dinheiro para mais nada, quando eu chorava todas as noites perguntando-me o que eu tinha feito de errado como mãe, tudo isso era real, não era encenação. Eu sei, mãe, agora eu sei. E eu me odeio por cada segundo de sofrimento que eu te causei. O ódio não serve para nada agora, Rafael. O que eu posso fazer? Diga-me, o que eu posso fazer para consertar isso? Eu não sei se pode ser consertado, meu filho. Mas se você realmente quer tentar, terá que trabalhar muito duro para reconstruir a confiança que você destruiu. Depois de desligar, Márcia me encontrou chorando no meu quarto. Você está bem? Eu não sei o que sentir, Márcia. Parte de mim quer perdoá-lo porque ele foi manipulado, mas outra parte de mim não consegue esquecer a dor que ele me causou. É normal sentir isso, Célia. O perdão não significa que você tenha que esquecer ou fingir que nada aconteceu. Naquela noite, tivemos um longo jantar na minha suíte, lembrando de Paulo e falando sobre o futuro. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Perguntou Márcia. Honestamente, eu não sei. Por tantos anos, eu vivi me preocupando com cada centavo. Agora eu tenho mais dinheiro do que poderei gastar no que me resta de vida. Paulo estaria orgulhoso de te ver assim, disse Márcia sorrindo. Forte, independente, não deixando ninguém te pisar. Você acha que Paulo lhe aprovaria que eu denunciasse Rafael? Márcia me olhou seriamente. Eu acho que Paulo aprovaria que você se protegesse. Ele te amou o suficiente para garantir o seu futuro financeiro. Eu tenho certeza de que ele também gostaria que você fosse respeitada. No dia seguinte, Francisco chegou com um advogado que havia contratado para Rafael. Ele se chamava Mário e tinha uma excelente reputação em defender casos complicados. Senhora Célia, disse Mário, eu revisei o caso do seu filho e acredito que podemos conseguir uma sentença reduzida, especialmente agora que sabemos sobre a rede de golpes de Thaís. Que tipo de sentença? Provavelmente 18 meses a 2 anos, com possibilidade de liberdade condicional depois de 12 meses, se ele demonstrar boa conduta. E o que Rafael teria que fazer para demonstrar boa conduta? Trabalhar em programas de reabilitação, terapia psicológica, trabalhos comunitários. Basicamente, ele teria que demonstrar que entende a gravidade do que fez e que está genuinamente arrependido. O senhor acredita que Rafael está genuinamente arrependido? Perguntei. Mário me olhou pensativo. Eu conversei com muitos criminosos na minha carreira. Alguns fingem arrependimento. Outros realmente sentem. Seu filho... Eu acredito que o arrependimento dele é real, mas também acho que ele é muito ingênuo e fácil de manipular. Essa ingenuidade quase destruiu a minha vida. Eu entendo perfeitamente, senhora. E quero que saiba que, se a senhora decidir não apoiar seu filho nisso, é completamente compreensível. Naquela noite, sozinha na minha suíte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não era apenas sobre Rafael, mas sobre o tipo de pessoa que eu queria ser com a minha nova vida. Paulo havia me dado uma segunda chance econômica. Era hora de decidir que tipo de segunda chance emocional eu daria a mim mesma. Liguei para Francisco. Francisco, eu quero estabelecer uma fundação. Que tipo de fundação? Uma fundação para ajudar idosos que foram abandonados ou vítimas de golpe pelos seus próprios familiares. Eu quero transformar a minha dor em algo que ajude os outros.
É uma ideia linda, senhora Célia. E eu quero que Rafael trabalhe nessa fundação quando sair da prisão. Se ele realmente quer se redimir, ele pode fazer isso, ajudando outros idosos que sofreram o mesmo que eu. Era perfeito. Minha vingança não seria apenas castigar Rafael, mas transformá-lo em parte da solução para um problema que ele mesmo havia ajudado a criar. Paulo havia me protegido com o dinheiro dele. Agora era a minha vez de proteger os outros com esse mesmo dinheiro. A transformação de vítima para protetora estava completa. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade legal, emocional e pessoal. Márcia decidiu ficar comigo permanentemente, e juntas começamos a planejar não apenas a minha nova vida, mas também a fundação que seria o meu legado. Francisco me ajudou a estabelecer legalmente a Fundação Paulo Almeida para Idosos Abandonados. O nome homenageava meu esposo, ao mesmo tempo que deixava clara qual era a nossa missão. Com milhões de reais como capital inicial, podíamos fazer uma diferença real na vida de pessoas que haviam sofrido como eu. Célia, Márcia me disse enquanto revisávamos os primeiros casos que haviam chegado à nossa atenção. Olhe isso! Esta senhora de 85 anos, Dona Graciema, foi expulsa de casa pelo filho depois que ele se casou com uma mulher mais jovem. Ler a história de Dona Graciema foi como reviver o meu próprio inferno. O filho dela havia trocado as fechaduras da casa da família e a havia enviado a um asilo público, onde ela era maltratada e mal alimentada. Vamos tirá-la de lá imediatamente, eu decidi, e vamos garantir uma vida digna para ela. Em 3 semanas, havíamos resgatado 5 idosos de situações horríveis. Dona Graciema, que agora vivia em um lindo apartamento que nós pagávamos. Luiz, um homem de 78 anos que havia sido vítima de um golpe da neta. Nayeli, uma mulher de 82 anos cujo filho havia vendido sua casa sem sua permissão. Cada caso me lembrava o quão afortunada eu havia sido. Paulo havia me deixado os recursos para me defender. Essas pessoas não tiveram essa sorte. Enquanto isso, Rafael continuava na prisão, esperando seu julgamento. Seu advogado, Mário, havia negociado com sucesso uma sentença reduzida de 18 meses em troca de Rafael testemunhar contra Thaís e sua rede de golpes. O testemunho dele vai ajudar a prender uma criminosa muito perigosa, Mário me disse durante uma de nossas reuniões. Thaís arruinou dezenas de vidas. Thaís enfrentava acusações por estelionato agravado, fraude documental e associação criminosa. Os promotores estimavam que ela poderia pegar entre 15 e 20 anos de prisão. Fico feliz em saber que ela não poderá mais machucar ninguém, eu disse a Mário. Mas isso não apaga o que ela fez à minha família. Um dia, eu recebi uma carta inesperada. Era de Thaís, escrita de sua cela em Lisboa. Querida Célia, dizia a carta, eu sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas eu preciso que você entenda algo. Nunca foi pessoal contra você e Rafael. Era apenas mais um trabalho para mim. Eu continuei lendo com uma mistura de fascinação e repulsa. Eu estudei a sua família por meses antes de me aproximar de Rafael. Eu sabia sobre Paulo, sabia sobre a casa, sabia que provavelmente havia dinheiro escondido. Rafael foi o alvo perfeito, solteiro, solitário, com acesso a propriedades familiares. A carta continuava descrevendo como ela havia manipulado Rafael sistematicamente. Eu o convenci de que você era avarenta e manipuladora, porque eu precisava que ele sentisse ressentimento por você. Um filho que ama a mãe nunca a trairia, mas um filho que acredita que a mãe está o enganando faria isso. Eu lhe mostrei documentos falsos que provavam que você tinha contas bancárias secretas. Eu inventei histórias sobre outras famílias onde as mães negaram heranças aos filhos. Basicamente, fiz uma lavagem cerebral nele até que ele acreditasse que roubar a sua casa era justiça e não traição. A parte final da carta foi a mais perturbadora. Rafael nunca teve uma chance real. Desde o primeiro dia que o conheci, eu planejei destruir o relacionamento dele com você para acessar os seus bens. Se você não tivesse tanto dinheiro quanto tinha, eu provavelmente teria acabado matando-o em um acidente, para cobrar seguros de vida. Essa revelação gelou meu sangue. Thaís não apenas havia arruinado meu relacionamento com Rafael, mas havia planejado potencialmente assassiná-lo. Naquela noite, liguei para Rafael na cadeia e lhe li a carta completa.
Mãe, soluçou Rafael ao ouvi-la. Ela ia me matar. Sim, Rafael, e teria sido sua culpa por ser tão ingênuo. Como eu pude ser tão estúpido? Como eu não vi os sinais? Porque você queria acreditar que havia uma solução fácil para todos os seus problemas. Você preferiu acreditar que eu era má, em vez de aceitar que a vida é difícil e exige trabalho. Mãe, quando eu sair daqui, eu quero passar o resto da minha vida te compensando. Rafael, eu não quero que você passe a vida me compensando. Eu quero que você passe a vida sendo uma pessoa melhor. Como eu posso fazer isso? Márcia e eu criamos uma fundação para ajudar idosos abandonados. Quando você sair, se realmente quiser se redimir, você vai trabalhar lá. Você vai ver em primeira mão o mal que o abandono familiar causa. Você me daria essa oportunidade? Eu te dou sob uma condição, que você entenda que não é um favor que eu estou te fazendo. É um trabalho duro e doloroso. Você vai ouvir histórias como a minha todos os dias. Eu aceito. Eu aceito qualquer condição que você impuser. 2 semanas depois, Francisco me trouxe notícias que eu não esperava. Senhora Célia, Thaís quer fazer um acordo. Ela está disposta a devolver todo o dinheiro que roubou de outras vítimas em troca de uma sentença reduzida. Quanto dinheiro? Aproximadamente R$500 mil, de 5 vítimas diferentes. E o que ela quer em troca? Que a senhora escreva uma carta ao juiz, recomendando clemência porque ela ajudou a resolver outros casos. Eu ri amargamente. Então, agora Thaís quer usar o meu sofrimento para reduzir o castigo dela? É a sua decisão, senhora, mas esse dinheiro poderia ajudar muito a sua fundação. Naquela noite, eu discuti isso com Márcia. É dinheiro manchado de sangue, disse Márcia. Thaís roubou de pessoas inocentes. Exatamente. Por isso, ele deve ser usado para ajudar pessoas inocentes. Você vai escrever a carta? Eu vou escrever uma carta, eu decidi, mas não vai dizer o que Thaís espera. No dia seguinte, escrevi minha carta ao juiz. Vossa Excelência. Thaís destruiu minha vida sistematicamente. Ela manipulou meu filho até transformá-lo em um estranho. Ela me fez acreditar que eu era um peso inútil para a minha própria família. Ela planejou potencialmente assassinar Rafael depois de roubar meus bens. Ela não merece clemência por devolver dinheiro que nunca deveria ter roubado. Ela merece a sentença máxima para que nunca mais possa machucar outra família como machucou a minha. Francisco leu a carta e sorriu. Eu acredito que esta carta vai garantir que Thaís receba a sentença completa. Bom, algumas pessoas não merecem segundas chances. Enquanto isso, nosso trabalho na fundação crescia a cada dia. Havíamos ajudado 23 idosos a recuperarem suas vidas, suas propriedades ou simplesmente sua dignidade. Dona Graciema se tornou uma das minhas melhores amigas. Apesar de ser mais velha do que eu, ela tinha uma energia incrível e ajudava a organizar atividades para os outros idosos que havíamos resgatado. Célia, Dona Graciema me disse uma tarde, eu quero que você saiba que salvou a minha vida. Literalmente, naquele asilo, eu estava morrendo de tristeza. Dona Graciema, a senhora teria feito o mesmo por mim. Não tenho tanta certeza. Transformar a sua dor em ajuda para os outros exige um coração muito especial. Luiz, o homem que havia sido vítima de golpe da neta, também se juntou como voluntário na fundação. É terapêutico, ele me explicou. Ajudar outros que passaram pelo mesmo me faz sentir que meu sofrimento teve algum propósito. Um dia recebi uma visita completamente inesperada. Era Cíntia, uma mulher elegante de uns 40 anos, que se apresentou como psicóloga especializada em manipulação familiar. Senhora Célia, eu tenho acompanhado o seu caso e o trabalho da sua fundação. Eu gostaria de oferecer meus serviços profissionais gratuitamente. Que tipo de serviços? Terapia para as vítimas de abandono familiar, mas também avaliações psicológicas para determinar se os familiares que abandonaram esses idosos podem ser reabilitados ou se são casos perdidos. Como o Rafael? Exatamente. Seu filho foi vítima de manipulação, mas também tomou decisões conscientes de machucar a mãe. Precisamos determinar se ele pode realmente mudar ou se ele simplesmente diz o que a senhora quer ouvir. A ideia me fascinou. Como isso funcionaria? Eu avaliaria Rafael psicologicamente, determinaria o seu nível de arrependimento real e daria recomendações sobre se é seguro para a senhora ter um relacionamento com ele no futuro.
E se você determinar que Rafael não pode mudar? Então, a senhora saberá que deve se proteger e manter distância permanente. E se você determinar que ele pode mudar? Então poderíamos planejar um programa de reabilitação que daria a ambos as melhores chances de reconstruir o relacionamento. Aceitei a proposta de Cíntia imediatamente. Depois de tudo que eu havia passado, eu precisava de uma opinião profissional sobre se Rafael merecia uma segunda chance, ou se eu deveria me proteger de mais manipulação. O dia do julgamento de Thaís finalmente chegou. Márcia e eu comparecemos para ver como aquele pesadelo terminava. Thaís entrou na sala algemada, vestida com um uniforme laranja de prisão, muito diferente da mulher elegante que eu havia conhecido. Quando me viu, ela me olhou com ódio puro, mas já não me intimidava. Agora era eu quem tinha o poder. O juiz leu minha carta em voz alta, junto com as declarações de outras vítimas. Thaís recebeu 20 anos, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 10 anos. Quando anunciaram a sentença, Thaís gritou: "Isto é injusto! Eu devolvi o dinheiro!" Mas o juiz respondeu firmemente: "Senhora, a senhora destruiu famílias sistematicamente durante anos. A justiça finalmente essa alcançou." Saí do tribunal sentindo que, por fim, havia fechado aquele capítulo da minha vida. Thaís nunca mais poderia machucar ninguém. Agora só restava decidir o que fazer com Rafael. 6 meses depois do julgamento de Thaís, Rafael finalmente foi solto da prisão. Ele havia cumprido 12 meses de sua sentença de 18, reduzida por bom comportamento e por ter completado programas de reabilitação. Cíntia o havia visitado semanalmente durante os últimos 3 meses, avaliando seu progresso psicológico e preparando seu relatório final para mim. No dia de sua libertação, Márcia e eu o esperamos no estacionamento da prisão. Rafael saiu vestido com a mesma roupa que usava quando foi preso, mas parecia completamente diferente. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas e caminhava com a cabeça baixa, como alguém que havia sido genuinamente humilhado pela vida. Quando me viu, parou a vários metros de distância, como se não tivesse certeza se podia se aproximar. "Oi, mãe." Ele me disse com a voz embargada. "Oi, Rafael." O silêncio que se seguiu foi constrangedor, cheio de tudo que havíamos perdido e tudo que talvez pudéssemos recuperar. "Como você se sente?" perguntei finalmente. Envergonhado, arrependido e muito, muito grato por a senhora ter vindo. Márcia permaneceu ao meu lado, observando cada movimento de Rafael com desconfiança protetora. "Rafael", eu disse a ele, "antes que possamos falar sobre qualquer tipo de futuro juntos, você precisa ouvir o que Cíntia descobriu sobre o seu estado mental." Cíntia havia chegado em seu próprio carro e se aproximou de nós com uma pasta grossa nas mãos. "Rafael", começou Cíntia com a voz profissional, "durante nossas sessões, identifiquei vários padrões preocupantes na sua personalidade." Rafael a escutou sem interromper. "Você tem uma tendência marcada a buscar soluções fáceis para problemas complexos. Você também tem dificuldade em aceitar total responsabilidade por suas ações, sempre procurando fatores externos que justifiquem suas decisões." "Mas, doutora", protestou Rafael, "eu aceito que o que eu fiz foi errado." "Sim, mas nas nossas sessões você constantemente mencionava o quanto Thaís te manipulou, como se isso reduzisse a sua culpabilidade. Você ainda tem problemas em entender que ser manipulado não te exime de ter tomado decisões cruéis." Márcia assentiu com aprovação. Era exatamente o que ela vinha dizendo há meses. "No entanto", continuou Cíntia, "eu também vejo sinais genuínos de crescimento. Os programas de reabilitação que você completou na prisão parecem ter tido um impacto real. Você não fala mais de si mesmo como a vítima principal desta situação." "Qual é a sua recomendação profissional?" perguntei a Cíntia. "Eu acredito que Rafael pode mudar, mas isso vai exigir anos de trabalho consistente. Não meses, anos. E qualquer relacionamento que vocês reconstruam deve incluir limites muito claros e consequências imediatas se ele voltar a te trair." Nós dirigimos em silêncio até o apartamento que eu havia alugado para Rafael. Era modesto, mas decente, em um bairro operário, longe dos luxos que ele havia conhecido com Thaís. "Mãe", Rafael me disse quando chegamos,
Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas a senhora poderia me contar sobre a fundação? Eu lhe expliquei todo o trabalho que Márcia e eu vínhamos fazendo, as vidas que havíamos salvado, os idosos que haviam recuperado sua dignidade, os casos legais que havíamos ganhado contra familiares abusivos. Dona Graciema, a senhora de 85 anos cujo filho a abandonou, agora vive em um lindo apartamento e ajuda outros idosos como voluntária, eu contei. Luiz recuperou a casa que a neta aí havia roubado e agora dá palestras sobre fraude familiar. Rafael os escutava com lágrimas nos olhos. A senhora transformou a sua dor em algo lindo, ele me disse. Exatamente como o pai teria desejado. E o que você quer fazer com a sua dor, Rafael? Eu quero trabalhar com a senhora, se me permitir. Eu quero passar cada dia da minha vida ajudando pessoas que sofreram por culpa de pessoas como eu. Não vai ser fácil, eu avisei. Você vai ouvir histórias que vão partir o seu coração. Você vai conhecer idosos que foram traídos por filhos exatamente como você me traiu. Eu sei, e acho que eu preciso ouvir essas histórias. Márcia interveio pela primeira vez na conversa. Rafael, eu não vou fingir que confio em você. Mas se sua mãe decidir te dar essa oportunidade, eu vou estar vigiando cada movimento que você fizer. Eu entendo, tia Márcia, e agradeço. Uma semana depois, Rafael começou a trabalhar na fundação. Seu primeiro dia foi brutal. Ele conheceu Dona Naira, uma mulher de 73 anos, que havia sido internada em um asilo horrível pela filha, que vendeu a casa da família e se mudou para uma Europa com o dinheiro. Minha filha dizia que eu era um peso. Dona Naira contou a Rafael que eu já tinha vivido o suficiente e que era hora dela aproveitar a vida dela. Eu vi como Rafael ficou pálido, ouvindo a história. Era como se estivesse vendo o seu próprio reflexo em um espelho terrível. Como a senhora se sente agora? Rafael perguntou a Dona Naira. Alguns dias eu ainda choro, perguntando-me o que fiz de errado como mãe, mas outros dias me sinto grata por ter sobrevivido para ver que há pessoas boas no mundo, como a sua mãe. Naquela noite, Rafael chegou ao meu apartamento e desabou completamente. Mãe, eu não consigo acreditar que eu fiz a senhora se sentir como Dona Naira se sentiu. Eu não consigo acreditar que eu fui tão cruel. Agora você sabe como é se sentir abandonado pela pessoa que mais se ama, eu disse. A pergunta é, o que você vai fazer com essa compreensão? Durante os meses seguintes, Rafael trabalhou incansavelmente na fundação. Ele visitava asilos procurando casos de abandono, ajudava idosos a recuperarem propriedades roubadas e organizava eventos para lhes dar dignidade e comunidade. Um dia, ele me surpreendeu com uma proposta. Mãe, eu quero doar o meu salário completo para a fundação. Rafael, você precisa de dinheiro para viver. Eu vivo em um apartamento que a senhora paga, como a comida que a senhora paga. A única coisa que eu preciso é de transporte para ir trabalhar. Todo o resto deve ir para ajudar as pessoas que eu machuquei indiretamente. Foi o primeiro momento em 2 anos que eu me senti genuinamente orgulhosa do meu filho. 6 meses depois que Rafael começou a trabalhar conosco, recebemos um caso que mudou tudo. Uma mulher chamada Diana, que por coincidência tinha o mesmo nome que a irmã dele, havia sido vítima de golpe do filho de uma maneira quase idêntica à forma como Rafael havia me enganado. A diferença era que esta Diana não tinha os recursos que Paulo havia me deixado. Eu quero cuidar deste caso pessoalmente. Rafael me disse quando leu o dossiê. Você tem certeza? Vai ser muito doloroso para você. Exatamente, por isso eu preciso fazer isso. Rafael trabalhou durante 3 semanas para reunir evidências contra o filho desta outra Diana. Ele usou todos os contatos legais que havia desenvolvido, pagou investigadores particulares do próprio bolso e finalmente conseguiu que prendessem o golpista. Quando Diana recuperou sua casa e suas economias, ela me abraçou chorando. Seu filho é um anjo, ela me disse. Ele salvou a minha vida. Naquela noite, pela primeira vez, desde o pesadelo de Ano Novo de 2 anos atrás, Rafael e eu jantamos juntos como mãe e filho. Mãe, ele me disse enquanto compartilhávamos a sobremesa, eu sei que nunca poderei apagar o mal que eu te causei, mas eu quero que a senhora saiba que eu trabalho todos os dias para ser o homem que o pai queria que eu fosse. Rafael, seu pai teria te perdoado há muito tempo, e eu olhei nos olhos dele, aquele homem que havia sido meu bebê, meu menino, minha maior decepção, e agora talvez meu maior orgulho. Eu também te perdoo, meu filho.
Rafael começou a chorar e pela primeira vez em 2 anos eu o abracei como ao meu menino. Hoje, 3 anos depois daquela terrível noite de Ano Novo, eu dirijo a fundação mais bem-sucedida da cidade para idosos abandonados. Ajudamos mais de 200 pessoas a recuperarem suas vidas, suas propriedades e sua dignidade. Rafael é meu braço direito, e a cada dia demonstra que as pessoas podem sim mudar se realmente quiserem. Márcia, minha irmã, se tornou a diretora administrativa e mantém todos organizados com sua energia incansável. Paulo estaria orgulhoso, não apenas da fundação, mas de como transformamos a traição mais dolorosa das nossas vidas em uma força para o bem. Às vezes, eu recebo cartas da cadeia de Thaís, ainda tentando me manipular, ainda culpando os outros por seus crimes. Eu as jogo fora sem ler além da primeira linha. Algumas pessoas nunca mudam, e tudo bem. Nem todos merecem segundas chances. Rafael, sim, conquistou a dele. E eu conquistei uma nova vida que nunca imaginei ser possível. Todas as manhãs, eu acordo no meu lindo apartamento, tomo café da manhã enquanto leio pedidos de ajuda de idosos abandonados e saio para fazer um trabalho que dá sentido à minha existência. Eu não sou mais Célia, a idosa abandonada, implorando por compaixão. Eu sou Célia, a protetora, a defensora, a mulher que transformou a sua dor em poder. Paulo me ensinou que o amor verdadeiro se demonstra protegendo, mesmo depois da morte. Rafael me ensinou que a traição pode doer mais do que qualquer golpe físico. E eu me ensinei que a melhor vingança é viver tão bem que seus inimigos se arrependam de terem te subestimado. Se você está passando por uma situação parecida, se a sua própria família te abandonou ou traiu, eu quero que você saiba disto. Você não está sozinha. Você não é um peso, sua vida tem valor, não importa a sua idade. E às vezes, quando tudo parece perdido, a vida te dá uma oportunidade de mostrar do que você é realmente feita. E você? Você já viveu alguma injustiça familiar como esta? Conte-me a sua história nos comentários. Talvez, juntos, possamos transformar a sua dor em poder também. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.